Então, gente, boa noite. Meu nome é Wagner. Eu vou tentar colaborar com essa discussão, com a experiência que eu trago um pouquinho do Tribunal de Justiça, que algumas coisas estão avançadas em relação a vocês e outras coisas não estão tão avançadas como já começa aqui, né? Mas essa prática, né, de, em cima da hora, com pouco tempo de análise, colocar uma situação que muda completamente a vida das pessoas e dos trabalhadores, isso também acontece no Tribunal de Justiça. Eu vou pedir licença apenas para os palestrantes, para o pessoal que está assistindo, me permitir apenas uma abordagem de 2 minutos, um pouco emocional, né? Porque seria uma introdução. Pode passar. Esse aí é o NT Candeias. Olha, eu sei pouco do que é vocês, a situação de vocês. Eu estou me deparando com a realidade e muito dela, da vida e do que é ser petroleiro, eu fui blindado. Mas eu sei que é ser filho de petroleiro. Eu sei o que é ter o pai acordando, indo trabalhar e voltando 2 meses depois em viagem, porque o meu pai era da FRONAP, né? Então, assim, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês e discutir isso. E também para mim, não poderia deixar de registrar que é um grande orgulho ser filho de petroleiro, tá? Então, eu queria falar em relação ao breve histórico. A professora já me adiantou bastante, porque eu tenho uma dificuldade, eu acho que é uma dificuldade nossa, até chegar aonde nós estamos, até chegar a teletrabalho no Tribunal de Justiça, até chegar ao home office que existe lá e o trabalho à distância, processos eletrônicos, há toda uma conjuntura. E às vezes as coisas acontecem querendo trazer para a gente a impressão de que é algo estanque, que alguém teve uma ideia de gênio agora na Petrobras e vai mudar a vida dos trabalhadores e dos outros trabalhadores da Petrobras. Olha, um cara muito fera, e na verdade não é, né? A gente precisa entender isso, e algo que acontece tanto no ambiente do direito quanto no ambiente da administração é uma tentativa de dizer que esses ambientes não são ideológicos, mas só são. O que está acontecendo com vocês e o que está acontecendo no Tribunal de Justiça, né, é fruto de uma visão de mundo, é fruto de uma perspectiva ideológica em que essas políticas são implementadas. O problema é que esses ambientes, tanto administrativos e tanto o ambiente jurídico, o ambiente do direito, é um ambiente, não, isso aqui é técnica. A sentença do juiz agora está sendo questionada, ou não, enfim. Mas agora a sentença do juiz é uma sentença, um documento técnico, né? A reorganização administrativa que vai ocorrer é um elemento técnico, não é, e é uma visão de mundo que está sendo implementada hoje na Petrobras e vai estar sendo implementada no Tribunal de Justiça. E aí, de onde sai isso? Né? Então tá, que visão de mundo, porque parece, e aí as pessoas não aceitam muito isso, e até no ambiente nosso lá, que é um ambiente muito legalista, um ambiente do direito, que tem todo o conservadorismo que muitas vezes está no ambiente do direito, não entende esse processo. Né? Da onde sai isso? Porque fica parecendo, tem uma conspiração, mas é mais ou menos por aí. Né? E vamos passando. E aí a professora falou do breve histórico, essa questão da ofensiva neoliberal, e aí a questão que vai estar associada ao que acontece hoje no Tribunal de Justiça, de teletrabalho, de home office, e de tudo que está organizado, os cargos genéricos no Tribunal. Vocês vão ficar assustados quando chegar no que aconteceu com os cargos genéricos no Tribunal de Justiça.
né? O Banco Mundial, e aí, né, Banco Mundial, o que o Banco Mundial tem a ver com o Poder Judiciário? Tem um documento chamado Documento 319 do Banco Mundial, que estabelece uma proposta de reforma do Poder Judiciário da América Latina. E o que está sendo implementado hoje no Poder Judiciário tem relação concreta. O que está acontecendo hoje na vara criminal em que eu trabalho tem relação concreta com o que esse Banco Mundial aponta do que seria o judiciário ideal. Então isso é extremamente preocupante, né? Esse documento tem 20 anos, né? E está sendo implementado aí. Desde o que a gente está acontecendo, a questão, vocês vão ver, da terceirização da atividade fim, estão falando em OS no Tribunal de Justiça agora, né? Colocar OS para trabalhar no Tribunal de Justiça. Então, a situação... e só lembrando, e ainda tem alguns problemas, né? A gente tem alguns problemas em relação a isso, porque agora também tem uma lei da mordaça, né? Isso aqui está sendo veiculado no Facebook, talvez apareça daqui a pouco aí o processo administrativo, porque o CNJ falou que tanto os juízes como os demais servidores têm que ser comedidos nas redes sociais e tal, né? Então, não sei se isso aí talvez seja alguma situação para escolher a quem punir, né? Quem está um pouco fora de uma linha que se queira. Então, isso é extremamente preocupante. Mas não tenho medo. Moro na Baixada Fluminense, sou professor, serventuário da Justiça e filho de petroleiro. Não tenho medo de luta, né? Então, aí pode passar, por favor? E aí a gente fala das inúmeras transformações. A professora Mônica aqui, até com muito mais gabarito, falou das modificações, né, dos anos 70, a questão, pode passar, dos anos 70, e que, né, a superação do modelo keynesiano fordista, aquela base teórica lá consolidada para o que está sendo aplicado, que vai ser aplicado a partir da década de 70, lá na Montpellier, né, que você tem dois ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, o Hayek e o Friedman, né, a questão da acumulação flexível, que é flexibilizar mesmo, né, e a flexibilização, inclusive, da força de trabalho, do que acontece com o nosso trabalho, né? Enfim, pode passar até para a gente ganhar. Né, a questão da ideologia, a questão da ilusão ideológica e da ilusão, ela vai num problema concreto, alude à realidade e cria efetivamente uma ilusão. E esse ambiente administrativo é o ambiente. O que a gente está vendo aqui nos palestrantes falaram foi um monte de situações sedutoras. Trabalhar em casa, gente, olha que maravilha. Será que é isso mesmo que a gente está? Né? E aí eu posso passar o histórico, eu não vou me alongar, porque em relação ao histórico, né? E aí eu quero falar bem assim em relação ao Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário na Constituição de 88 há uma centralização do poder nas cortes, né? Então, tanto é que isso faz um teórico chamado Calmon de Passos chamar os juízes, né? Falar com os juízes, que os juízes seriam fetos de magistrados na medida que eles estariam com a vida tão subordinada às decisões de desembargadores ou de magistrados que estivessem na segunda instância, que talvez aquele que tivesse um pouco o aspecto crítico, aquele magistrado que está mais perto do povo, que está lá na primeira instância, talvez ele tivesse uma dificuldade de ter uma vida funcional melhor por conta dessa proximidade e de ser alguém questionador, né? E aí a gente tem o plano diretor da reforma do Estado, do Bresser, que traz um monte de elementos gerencialistas, né? O TJ faz um convênio, o documento 319 do Banco Mundial, que ele vai falar que o Poder Judiciário tem que ser um reforço ao desenvolvimento econômico. Parece bonito, né? Quem não quer a economia desenvolvida, o país, né? Mas vamos lá, pode ser que esse Poder Judiciário tenha que frear esse desenvolvimento econômico
se ele mexe com uma pauta ambiental. Esse judiciário tem que frear o desenvolvimento econômico se ele atinge o patrimônio histórico-cultural, se ele atinge as comunidades quilombolas, se ele atinge... Essa é a questão. Então, alto lá com o Banco Mundial falando que o poder judiciário tem que ser reforço ao poder econômico, uma óbvia. Né? É o poder econômico, é o desenvolvimento econômico, são as empresas que têm que respeitar a legislação do país em que elas são implantadas. Né? É uma questão de soberania. Né? E aí, o que acontece? Esse documento ele traz um monte de novidades em relação ao Poder Judiciário. Uma questão interessante que faz é o convênio com a Fundação Getúlio Vargas, que ela faz uma reformulação do que é o Judiciário aqui no Tribunal de Justiça do Rio. Né? E aí a gente vai aparecer os cargos genéricos, vai haver elementos em determinados momentos terroristas, vai ter elementos depois do toyotismo, a questão da multifuncionalidade, as células de processamento, tudo isso são elementos que vão estar envolvidos, né, e que são situações passadas pelo documento 319 do Banco Mundial. Né? Então, é um enquadramento mesmo desse judiciário àquela perspectiva, apesar de toda uma resistência que também existe. A questão da emenda constitucional, criação do CNJ, CNJ seria o controle externo do judiciário, que não foi bem assim. Na verdade, eu tenho uma certa crítica ao CNJ, na medida que ele não... Porque o que acontece? O CNJ, ele surge por várias demandas, né? Tem a sociedade civil organizada, que reclama do judiciário, o judiciário é uma mala preta no judiciário, né? Eu tenho que... essa mala secreta aí, saber o que acontece aí nesse ambiente, né? E também tem pessoas, né, lá envolvidas no documento 319, o Banco Mundial, querendo também CNJ. Aí eu te pergunto, será que um CNJ desejado pelo Banco Mundial, ele atende aos interesses dos cidadãos brasileiros? Essa é a questão. Porque o que está acontecendo hoje, dentro do judiciário, é muito relacionado ao que esse documento apresenta, desde a questão dos cargos genéricos, da questão da multifuncionalidade, né? De uma desregulamentação mesmo, porque o que acontece? Qual é o grande problema da morosidade? Né? A gente hoje tem uma migração para o nosso ambiente judiciário de termos como produtividade, né? Qualidade total, né? E quem não quer qualidade no trabalho? Né? O que dirá qualidade total são aquelas palavras açúcar que trazem, né, uma adesão ideológica dos trabalhadores a esse projeto. Né? E aí o que acontece? Aí alguém vai falar o seguinte: que negócio é esse? O que acontece em relação a esse processo efetivo do documento do Banco Mundial? Né? A gente precisa olhar e ver concretamente o que está acontecendo no judiciário em relação a isso. O que a gente tem é que os cargos genéricos, a situação anterior que a gente tinha, né? Escrivão, uma situação anterior, a gente não estou indo nem muito longe desse processo. Eu estou indo aqui na última lei que modificou isso. Então, na época, a gente tinha todos esses cargos: escrivão, oficial de justiça, comissário da justiça, assistente social, psicólogo, odontólogo, médico, enfermeiro, todos eles. Tínhamos mais, porque houve reformas administrativas acabando. Ah, não, isso aí não precisa do porteiro do auditório, não precisa de fulano, e aí foram tirando, acabando com cargos e fazendo isso. Bom, tá vendo todo mundo aí, né? Como é que está hoje? Analista judiciário nível superior, técnico judiciário nível superior. O médico é analista judiciário. Né? Como assim? É o médico. O engenheiro, analista judiciário. Né? Moara, né? Assistente social.
se estivesse no Tribunal de Justiça, seria analista judiciário. E aí, como analista judiciária, o próprio Tribunal de Justiça sequer respeita. Eu não sei se continua isso, se eu estiver falando besteira, você pode corrigir. Uma lei federal que diz que a carga horária de assistente social é 30 horas semanais. No tribunal não, no tribunal é 40, porque lá ela não é assistente social, ela é analista judiciária, especialidade assistente social. Então, você tem um conselho da profissão, mas aí o tribunal resolve dar um apelido de analista judiciário para você, porque uma coisa é eu ser analista judiciário, eu trabalho com processo, trabalho na área judicial. Uma coisa é alguém que é assistente social, alguém que é médico, alguém que é engenheiro, virar analista judiciário, né? E aí, algo que colocaram bem, algo que aconteceu e não acontece à toa, né? Acho que foi Natália. Natália colocou bem. No Tribunal de Justiça está institucionalizado o desvio de função. Aquilo ali são apelidos, porque tem técnico judiciário nível médio fazendo trabalho de analista judiciário e vice-versa. E isso acaba sendo uma polêmica até interna, até entre os trabalhadores. O problema é tão grave que até entre os trabalhadores tem uma polêmica. Porque, Wagner, eu sou técnico judiciário, eu sei que eu ganho menos que o analista, mas eu estou bem aqui fazendo o trabalho do analista. Olha a mixórdia administrativa criada. Então, na verdade, ele está institucionalizado há anos essa questão do desvio de função no Tribunal de Justiça, né? Então, essa coisa do cargo genérico é algo que vai de encontro a essas modificações administrativas que lançam a sedução de algo técnico, tá? Passando aí. E o teletrabalho, né? Lá você tem as modalidades principais, né? CNJ já autorizou o teletrabalho em resoluções, né? E aí isso está acontecendo, e aí é uma necessidade da organização. A gente tem uma dificuldade de organização nacional, né? Lá, por exemplo, enquanto trabalhador, você tem uma dificuldade por conta de algumas polêmicas em relação à federação, teoricamente, na minha caracterização, mas os presidentes dos tribunais de justiça têm o colégio de presidentes dos tribunais de justiça. Os corregedores têm o colégio de corregedores de justiça. Os caras são articulados. Então, se eu chegar aqui e trouxer a minha demanda, falar para um colega que está lá no Amapá, o que eu estou falando, estou passando enquanto trabalhador, ele vai falar, ué, tu trabalha aqui também? Porque a realidade está unificada. E o Tribunal de Justiça do Rio tem sido o laboratório de muitas delas, depois são aplicadas no resto dos tribunais dos estados. Então, o trabalho à distância, que também tem algumas dificuldades, tanto em relação ao trabalhador que está na condição de trabalho à distância, quando, por exemplo, como é que é o trabalho à distância no Tribunal de Justiça? O cara está em Friburgo, trabalhando nos processos eletrônicos, né, da comarca de Nova Iguaçu. Está lá, trabalhando nesses processos. Só que e aí ele conta como alguém que funciona ali. Só que um grande problema dos cartórios é o atendimento ao balcão, né? E o atendimento ao balcão é um negócio extenuante. Esse cara está fora do atendimento ao balcão. Só que ele também tem um desgaste, né? Volta e meia tem lá o telefone, que falou, né? O telefone e a carga horária que é uma carga horária que é absurda, né? Eu li sobre o teletrabalho de vocês e lá o termo de compromisso do trabalho. Para mim aquilo ali é fachada. Na boa, que para mim é só para isentar a Petrobras de alguma responsabilidade se o trabalhador está fora daquele horário fazendo atividade. Ó, eu falei para ele não fazer, tá aqui, ó. Olha aqui, ó, ele assinou que sabia que não era para fazer, mas ele trabalhou, né? Na verdade, eu acho que é conversa fiada, né, só para isentar a companhia de qualquer problema em relação a uma reivindicação dos trabalhadores. E o home office. Se eu não me engano, tem gente no estrangeiro trabalhando no Tribunal de Justiça, né? Ele é concursado, né? Parece que foi
uma serventuária que acompanhou o marido, que teve que viajar, e ela está trabalhando no exterior, em home office, né, na posição de home office. Né? Então, essa coisa está acontecendo. E aí, a afetação que a gente vê na subjetividade do trabalhador é imensa. Né? Esse trabalhador não vai se reconhecer nos seus colegas trabalhadores que estão no ambiente físico. Gente, eu posso ir para greve não, senão eu perco o meu office. Então, a gente está tão dividido entre as nossas demandas, né, que além de todos os problemas que foram colocados em relação ao home office, a gente vai ter uma dificuldade, né, porque isso vai afetar a questão da subjetividade e o meu entendimento como trabalhador. A gente vai ter que começar a fazer piquete virtual. Né? Só se for, né? Ah, caiu o sistema. Viu? Claro, acabou. Daqui a pouco, né, e o sindicato, e eu parabenizo o sindicato de petroleiros por estar fazendo essa discussão. Porque é uma discussão, hoje o trabalhador ele tem que se municiar de outros elementos, né, administrativos, não é transformar a luta política numa luta técnica, porque isso é uma grande mentira, mas elas estão interligadas, né, e o que muitas vezes é falado de técnico e de científico, na verdade tem seu cunho ideológico. Então vocês estão sofrendo hoje, né? E essa farsa, né? Porque acaba, como em 5 dias me mandam algo para eu, né? Rapidamente, discute 2 anos internamente e não discute com os trabalhadores. Que história é essa? Né? Então, é esse ambiente que vocês estão vivendo. E no Tribunal de Justiça, a gente está vivendo isso também com vários prejuízos e a gente também está no momento de análise e de tentar entender esse processo. Né? Então, a questão dos cargos genéricos é a questão do desvio de função institucionalizado. Essa questão, vocês vão tramitar por diversas funções. No nosso caso lá, por exemplo, acabaram lá com a guarda judiciária. Guarda judiciária. Né? Alguém pode ter ideia do que o guarda judiciário faz. Né? Ele toma conta das dependências do fórum, de vez em quando tem uma briga lá, ele separa, é alguém que tem porte de arma. Aí simplesmente acabaram com a guarda judiciária e mandaram um monte de guarda judiciária trabalhar em cartório. A lógica de trabalho desse cara é uma outra. Né? Se imaginar que o guarda judiciário vai se adaptar violentamente, você não deixou nem acabar, não deixa os caras, a galera da guarda judiciária fica, quando aposentar, não fizeram nem isso, botaram os caras no guarda, foi de uma violência institucional absurda com os companheiros da guarda judiciária lá. Então é isso que a gente precisa analisar e ter elementos. A gente tem problemas sérios em relação à administração de como estão os trabalhadores no judiciário, tanto por causa desse desvio de função, tanto por conta dessa questão do Banco Mundial, que eu queria até me alongar, mas não dá para trazer tantos elementos assim. Mas, enfim, espero ter em alguma coisa colaborado com vocês. Acho que vocês estão fazendo certo. Discutir, analisar, porque o momento é extremamente perigoso e requer toda sorte de munição dos trabalhadores e das trabalhadoras, tá bom? Um grande abraço a vocês.